Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Nesse lindo domingo, estamos aqui saudando o lar João Batista, essa casa acolhedora de amor, de paz e de aconchego para os nossos corações. Hoje é um dia especial, meus irmãos. Hoje é um domingo dedicado a uma mulher que aceitou uma nobre missão, uma divina missão, a missão de ser mãe. E nós não podíamos deixar de, neste dia, estar aqui falando sobre esta mulher e sobre esta posição de ser mãe. E do quanto esta mãe é importante na vida de todos nós. E antes de começarmos esse nosso bate-papo de hoje, vamos acalmar nosso coração, vamos serenar a nossa mente e vamos orar. Orar pedindo ao Senhor que abençoe esse nosso encontro, que derrame sobre nós, onde quer que nós estejamos, as suas bênçãos. Abre o nosso coração, Senhor, para que as palavras inspiradas por Ti possam realmente encontrar uma acolhida em nossas almas. Que a água que se encontra agora em nosso ambiente possa ser fluidificada pela presença magnífica, pela presença magnética de boas vibrações dos espíritos amigos que nos acercam nesse momento. Que cada um de nós tenhamos a nossa água para que os fluidos benfeitores possam torná-la uma água saudável, curadora e revigorante. Que o Senhor nos abençoe e que derrame sobre todas as mães nesse momento muita luz, muita paz e muita bênção. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, vamos falar hoje dessa pessoa linda que é mãe, né? Então vamos falar um pouco de todos nós, né? Que somos mãe. E não há uma pessoa no mundo que não tenha essa personagem na sua história de vida. Mesmo que não a tenha conhecido, mas todas as pessoas têm a personagem mãe na sua história de vida. Porque todos chegamos nesse planeta por intermédio de uma pessoa que não precisa de outro nome que não seja mãe. Ninguém pode fugir dessa realidade. Seja o mais rico, o mais pobre, o mais poderoso, o mais humilde, o mais laureado, o iletrado, o mais bondoso, o mais cruel, o mais homenageado, o mais anônimo. Todos chegaram ao mundo através de uma mulher que se tornou mãe. Então, todos nós estamos envolvidos, né, com essa presença maravilhosa que é ser mãe e ter mãe. E todas as mães também vivem nesse momento esse duplo papel de ser mãe e de também ser filha. Mas ser mãe não envolve apenas parir um filho. Não. Ser mãe envolve muito mais do que isso. Ser mãe envolve ter um amor tão grande, mas tão grande por uma pessoa, que a sua vida passa a ser dedicada ao cuidado, educação e preservação desse novo ser humano que entra na sua vida, mesmo quando ele não saiu do seu ventre. Esse é o amor de mãe. Esse amor ultrapassa os limites das necessidades materiais e se comporta com devotamento e abnegação, mas tão grandes que se transformam em uma virtude. A virtude do amor materno. Assim nos diz a espiritualidade, que o amor de mãe, ele se transforma em uma virtude, dado o devotamento e a abnegação que essa mulher se dedica a este novo ser. O seu desejo é só um: cuidar, proteger e ver o seu processo. E daí ele se transforma numa virtude, chamada virtude do amor materno. Porque as mães são criaturas que Deus confia a reencarnação dos espíritos para uma nova experiência, na esperança de quê? De que eles se tornem melhores, de que eles retornem melhorados. E Deus então confia a reencarnação dos espíritos para esta mulher. Mães são instrumentos de que Deus lançou mão para que eles se manifestassem na Terra e para que as leis divinas fossem realmente efetivadas. Né? Deus ajuda os homens através dos homens, e todos os homens aqui estão por causa de uma mãe. O filho pode até nascer sem a presença do pai, mas sem a presença da mãe, isso realmente não existe, é impossível. Daí a singeleza, a sensibilidade e ao mesmo tempo a grandeza, a magnitude
desta mulher, desse papel de mãe. Ser mulher e mãe é uma experiência que o espírito aceita. Isso é um detalhe importante. Não há um filho que veio sem querer, que foi por acaso. Não há o acaso. É um compromisso que você, mulher, mãe, que você aceitou. Que você fez na espiritualidade e aceitou encarnar mulher e mãe. E o amor dos seus filhos, o amor que você tem aos filhos, mesmo aquele que não era para vir agora, mas veio, né? E vem, sempre vem na nossa programação. Esse amor aos filhos é a conquista de um espírito no seu processo evolutivo. Esse amor incondicional é um reflexo do amadurecimento do espírito no seu processo evolutivo. Amor de mãe é um amor amadurecido. E esse amor persiste pela vida inteira, né? Sobrevive à morte. E mãe continua acompanhando o seu filho na vida espiritual. O amor de mãe acompanha os seus filhos além do túmulo, porque a mãe nunca abandona os seus filhos. E quantas mães amorosas a doutrina espírita nos apresenta, que seguem acompanhando seus filhos na erraticidade ou da erraticidade, cuidando, orientando e protegendo, né? Mas a gente fica pensando assim, quem são esses espíritos que se tornam mães que tanto amam e que estão de alguma forma sempre perto para ajudar? Quem são esses espíritos todos que vêm com essa proposta de desenvolver essa virtude? E aí nós podemos pensar na nossa vida, né, a partir desse amor incondicional, quem de fato são as nossas mães? Quem é esse espírito? Quem são esses espíritos? Mãe foi quem nos deu a luz, isso é claro, é um espírito maravilhoso. Mas mãe é quem nos cria, quem nos dá exemplo de conduta. Mãe é quem corrige nossos erros para sermos pessoas melhores. Mãe é quem nos dá confiança, que nos estimula, que nos encoraja. Mãe é quem nos socorre nas horas de angústia, nas incertezas, nas aflições e nos ajuda a progredir. Mãe é quem dá suporte moral e financeiro para o estudo, para a vida. Mãe é quem nos acolhe, quem nos abraça, quem nos escuta, né? E quem também nos orienta, nos fala e quem nos controla. É preciso que a mãe também esteja envolvida nesses papéis todos. Que bom se a gente puder reunir tudo isso em uma só mulher, mãe. Mas que maravilhoso quando a gente pode ter vários anjos mãe. Vários anjos mães ao nosso lado e em várias situações que nunca vão nos deixar sozinhos. Então, muitas vezes, esse anjo mãe não consegue ser mãe de filhos carnais, mas são mães de sobrinhos, são mães de irmãos, são mães de afilhados, são mãe dos próximos. Ou seja, são mães de todas as crianças que dela se aproximam. Porque é da mulher esse instinto maternal, ainda que não tenha os seus filhos biológicos. E dessa maneira verificamos que há um mistério. Sim, há um mistério notável nesse espírito anjo-mãe. E esse mistério se chama amor. Sim, é um grande mistério, né? Quem são esses espíritos que se tornam anjo-mães? Pode chamá-los de amor. Quer você consiga reunir todos esses papéis numa única mulher, quer você tenha ao seu lado vários anjos mães, para que em nenhuma situação você se sinta abandonado. Porque todos nós somos filhos biológicos de uma mulher, porque não existe outra forma da gente existir humanamente. Mas todos somos filhos adotivos de um anjo-mãe, porque fomos acolhidos no seu coração. E esta é a única forma de sermos verdadeiramente filhos amados. É o acolher no coração, é nos receber no coração, e não só num processo de trazer ao mundo, mas acolher, além de trazer ao mundo ao coração, ou não sendo a nossa mãe biológica, aquela que nos adota no coração, aí sim nós nos tornamos verdadeiramente filhos amados.
Somos acolhidos no coração de quem nos trouxe ao mundo ou filhos adotados por um lindo coração de uma tia, de uma avó, de uma bisa, de uma madrinha, de irmãs, de uma vizinha que nos quer tanto bem que nos adota como filho, cujo mérito, isso a espiritualidade nos diz, que essas pessoas que nos adotam no coração e se tornam nossos anjos mãe, o mérito é tanto maior quanto menor é a obrigação que ela tem conosco, tanto menor é a obrigação desse devotamento. Então, nesse dia, nós estamos falando de todos os anjos mãe. Toda mulher que se permite ser mãe da sua ou da carne alheia, ela descobre que o filho que depende do seu amor e da sua segurança é o melhor presente que Deus lhe deu. Então, é esse anjo mãe que hoje, nesse dia, nós estamos destacando. Esse lugar de mãe na vida de todos precisa ser honrado, precisa ser celebrado todos os dias, porque esse anjo mãe está ao nosso lado todos os dias. E nesse momento desafiador que nós vivemos, que nós estamos passando, dessa pandemia, isso tem nos colocado à prova. Quem tem sido eu, você, nós, durante a pandemia, em relação a todas essas mulheres que assumem em algum momento, na sua, na minha, nas nossas vidas, o papel de anjo-mãe. Como temos olhado e cuidado dessas mulheres. Não é hoje, no Dia das Mães, ou no dia que se celebra, porque o Dia das Mães são todos os dias. Todos os dias uma mulher está trazendo ao mundo um filho, ela está se tornando mãe. Todos os dias um anjo-mãe está se colocando ao lado de um filho adotado pelo coração e está atuando como anjo-mãe. Quanto você tem cuidado e retribuído carinho e atenção a essa pessoa? Ou apenas hoje, Dia das Mães, você lembrou de estar perto, de ligar, de fazer um carinho, de mandar uma mensagem, ou de materializar o afeto por ela, por uma flor ou por um presente. O quanto essa pandemia tem colocado você de frente com as situações onde você precisa demonstrar carinho, afeto e preocupação. Nessa fase de pandemia, muito tem sido exigido desta mulher no seu papel de mãe. E hoje aqui a gente está trazendo exatamente essa proposta. Mãe, a que cuida precisa ser cuidada. Até aqui, ela cuidou de você. Ela continuou, veio a pandemia, ela continuou sendo a rainha do lar. Não é isso que a gente aprendeu a vida inteira? Ela é a dona de tudo, ela é rainha do lar, né? Mas olha só, a pandemia tem exigido outros papéis. No entanto, esta mulher mãe, ela continua sendo a rainha do lar, mas ela continua tendo que tomar conta de tudo. E esse tudo dela tomou uma dimensão muito maior. Porque o seu lar agora também é sala de aula dos filhos. O seu lar agora é o seu local de trabalho. A área de diversão das crianças agora é dentro do lar. E ela assumiu vários outros papéis, além de mãe. Ela é professora, ela é profissional, seja colega, seja chefe no seu trabalho, ela é amiga, ela é irmã e ela é filha. E ela é filha. Ou seja, ela também está muitas vezes no papel que você, filho, está agora me ouvindo e conseguindo contextualizar. Ela é multitarefas. Todos permaneceram no mesmo papel. O filho continua sendo filho, mas da mãe foi requisitado, exigido muito mais do que todos nós. Dela foi exigido paciência, agilidade, produtividade, bom humor e ainda brincar com as crianças, fazer os deveres da escola, além de todas as exigências do dia a dia. Fazer a casa funcionar, fazer a criançada estudar, ou executar o seu trabalho, cuidar para que as coisas caminhem com normalidade, acrescido aos desafios diários que ela já acumulava na sua vida. Então a pergunta é,
o quanto você tem cuidado do seu anjo-mãe. O quanto você está sendo despertado para a necessidade, agora nesse momento onde o mundo está pedindo pessoas diferentes, pessoas melhores, onde o amor, o afeto, a atenção e o cuidado tem sido o grande antídoto para a gente vencer esse momento, a grande força energizadora desse momento. Porque o momento é de incertezas, o momento é de apreensão, o momento é de angústia para muitos, é de medo para outros. Mas ao olhar para a mulher mãe, o filho e todos ao redor buscam acolhimento, buscam conforto, buscam confiança, conforto emocional, segurança, força e amor. E quem está abastecendo esta mulher de todos esses sentimentos e emoções? Todo mundo voltou para casa, fica em casa, volte para casa. E desta mulher, desse anjo mãe de 1001 tarefas, foi cobrado toda a disponibilidade, agilidade, tolerância e paciência. E muitas vezes ela está sendo incompreendida. E muitas vezes ela está sendo exigida além das suas forças. Muitos manifestaram inquietações, incertezas, cansaço, medo, apreensões. Mas a mãe não. A mãe sequer é dado o direito de demonstrar cansaço. Porque mãe é força, mãe é fortaleza, mãe é certeza, mãe é esperança. Tudo tá ruim, é mãe. Tudo tá difícil, é mãe. Precisa de um conselho? É com a mãe. Mãe é requisitada para tudo e por todos. E tem uma coisa interessante, mãe nunca deixa de atender a cada chamado de mãe. E mais interessante é que ela é tão condicionada a atender este chamado que em qualquer lugar que ela escute o mãe, mesmo que a voz não seja uma voz familiar, ela se volta para atender. É interessante como essas 3 letras têm esse poder de acionar nas mulheres, principalmente nas anjo-mãe, tá? É como se tivesse, pam, disparado naquele momento, acionado, magnetizado a sua emoção, o seu sentimento, o seu coração para socorrer, acolher e proteger. Isso é mãe, isso é ser mãe. E mais uma vez eu pergunto, o quanto você tem cuidado do seu anjo-mãe? Dessa mulher que reúne todas essas qualidades, emoções e sentimentos que lhe fortalecem. No entanto, esse chamado, essa atitude de socorrer, atender em relação à mãe, muitas vezes são esquecidas. E ela mesmo adoecida, quer seja pelo adoecimento físico, quer seja pelo adoecimento emocional, quer seja pela tristeza e saudade que às vezes está ali diminuindo a sua energia, mesmo assim ela continua a servir, sem que ninguém ao seu lado perceba que ela precisa ser cuidado. É essa sensibilidade que nós precisamos deixar sempre em ponto de atenção. É preciso sensibilidade constante, não para perceber que ela está adoecida, mas para perceber que ela precisa de atenção, ela precisa ser cuidada sempre para não adoecer, para que ela sempre seja esse poço de alegria, de energia, de virtude. Porque a mãe faz tudo para todo mundo, enquanto cada um faz só a sua tarefa. E não raro, ou quase sempre, a mãe precisa consertar ou refazer. E dela é sempre esperado perfeição, cuidado total. E aí muitas mães vivem essa cultura de que isto é papel de mãe, de que ser mãe é padecer no paraíso. E reforça essa crença em toda a família. E se permite ser avaliada. Ela se permite, às vezes, ser avaliada como boa mãe ou uma mãe que não cumpre as suas obrigações. Isso é muito cruel, isso é muito duro. E é preciso entender que filho sim, tem que estar consciente. Sim, é preciso compreender que filho tem obrigação. Mãe tem devoção, mãe tem amor, mãe tem dedicação.
Mas filho, em relação à mãe, ele tem deveres, obrigações. Não só em relação à mãe, mas principalmente em relação ao contexto familiar. Filho tem que ter função dentro de casa. Eu há poucos dias assisti um vídeo de uma psicóloga que ela colocava isso muito bem. Filho tem que ter função. A obrigação de filho vai muito além do que estudar. E muitas vezes a mãe reforça: meu filho, sua única obrigação é estudar. Não, a única obrigação dele não é estudar. Afinal de contas, ele compartilha do ambiente doméstico. Então, ele precisa ter tarefas próprias. Ele precisa ter função no arranjo familiar. Isso cria senso de responsabilidade e faz com que ele se sinta parte ativa na harmonia familiar e na harmonia emocional da convivência de todos. Filho precisa ser incluído no contexto da família, não apenas como alguém que compõe a família ou que sorri na foto da família. Não, filho compõe a família muito mais do que isso. A sua presença é importante, mas a sua vivência é que agrega valor e união àquela família. É a sua presença que consolida o amor da família. A sua vivência que fortalece esse amor. Então, o filho tem que entender que ele é um elemento que contribui no fortalecimento da estrutura e da essência de um lar, da essência de uma família. Filho não é hóspede na sua própria casa. Então, mães, estabeleçam também, é uma forma de cuidado para você. Você precisa se cuidar também. Estabeleça obrigações. Estabeleça funções. Você continua sendo a rainha do lar, mas você não precisa ser a dona de tudo, tá? Criança tem que brincar e ser feliz, mas mãe também. Mãe também precisa brincar e ser feliz. Mãe precisa ter autoridade. Mãe precisa entender que a ela cabe gerir, sim, o lar. E gerir o lar significa saber estabelecer tarefas, cobrar resultados e impor limites. Filho precisa entender que ele tem que ter respeito e crescer tendo consciência de quanto é importante ser útil e ajudar a todos em tudo. Então, mãe, anjo mãe tem que pensar, tem que se conscientizar de que o mundo tem regras. E obedecer regras começa dentro de casa. E quem estabelece as regras dentro de casa é você, mãe. Eduque seu filho a aprender e a respeitar as regras desde pequeno. Ensine princípios e valores e ele será uma pessoa responsável. O mundo quer pessoas com valores de vida, para que elas sejam na vida pessoas de valor. Então é preciso que nesse contexto de anjo-mãe, de amor incondicional, de dedicação e abnegação em relação ao filho, a mãe entenda também que tudo isso tem que estar dentro das regras e dos limites que cria a responsabilidade. Ser mãe envolve responsabilidade, sim. Isso envolve esforço, dedicação, atenção, cuidado, sim, envolve tudo isso. Mas nada disso deve ser sinônimo de sacrifício, de sofrimento, de adoecimento físico e emocional. Você não precisa, mãe, padecer no paraíso. Isso é uma crença que virou um dito popular. E muitas mães entendem que sofrer no seu processo, maternal faz parte, do script de ser mãe. Não faz. Você não precisa viver a sensação de dor eterna, de sacrifício constante, ou de ter culpa, ou de viver na culpa por não fazer isso ou aquilo para seu filho. Não crie o ideal de mãe perfeita, porque isso não existe. Você também é um espírito que está aqui em um processo de evolução, em um processo de aprendizado, em um processo de crescimento. E ser mãe faz parte desse seu processo de evolução espiritual. Você não precisa fazer tudo para o seu filho, nem viver para dar a ele tudo o que você não teve. Seja a mãe possível, a melhor mãe possível que você possa ter. Mas não deixe de estabelecer limites
e não deixe de estabelecer funções para os seus filhos. Isso é uma forma de cuidar de você. Você é a que cuida, mas você também precisa ser cuidada. O filho tem que ter obrigações no contexto familiar. Ele tem que saber arrumar as coisas, arrumar a sua cama. Ele precisa ter obrigações no contexto familiar. Ele precisa arrumar a sua cama, ele precisa arrumar o espaço que ele ocupa, o espaço que ele brinca, ele precisa ter a obrigação de tirar um lixo, de tirar um prato da mesa, né? De arrumar um local, de botar no lugar as coisas que ele tirou. Isso cria uma harmonização familiar. O ambiente familiar, o ambiente doméstico precisa ser harmonizado com a energia de todos, com o fazer de todos, com a atuação de todos, com a vivência de todos. Isso fortalece a união, né? E o contexto daquela família. Filho precisa aprender, desde cedo, a respeitar a tudo e a todos. Não é só respeitar os mais velhos, tem que aprender a respeitar a tudo, todos. Os mais velhos, os mais novos, os meninos, as meninas, né? Os conhecidos, os desconhecidos, os parentes, os não parentes. Isso vai formando um contexto de uma pessoa de valor e o espírito vai no seu processo evolutivo, é para isso que ele aqui está como seu filho, ele vai adquirindo novos conhecimentos e vai adquirindo princípios e valores que vão contribuir na sua evolução espiritual. Mãe, o seu coração é bom, mãe. A sua energia materna é positiva. Você é só amor. Isso é o que você tem de mais bonito, de mais sagrado. Então, afasta essa ideia de que você tem que ser a dona de tudo. Porque a ideia de ser a dona de tudo significa, então é você que tem que fazer tudo. Toda a responsabilidade, da rainha do lar tem que ficar na mão da rainha do lar. Mas não é assim. É preciso que você se cuide, porque isso tudo fica muito pesado. Fica muito pesado, então compartilhe esse reinado com todos. Continue sendo a rainha do lar, sim, mas a rainha do lar que é mimada, a rainha do lar que é cuidada, a rainha do lar que é reverenciada todos os dias. Divida responsabilidades e mostre suas fragilidades. Aprenda a dizer não. Isso é uma forma de se cuidar. Isso é uma forma de se amar. Saiba impor limites a si. Impor limite a si, dizer a você mesma não. Impor limite aos outros. Deixe sua condição humana exposta. Na dificuldade, ore. Peça ajuda. Peça ajuda e comece a desenvolver esse processo de amor a si, de cuidar de si. E dizer não é uma forma de cuidar de si. O amor de mãe é uma conquista espiritual que você já conquistou. Você já veio mulher-mãe. Você veio mulher e se tornou anjo-mãe. Então você já adquiriu, sim. Você já fez uma conquista espiritual, que é essa conquista de ser dona desse amor sem limite, mas que deve ter, sim, um limite que você vai impor em nome de um crescimento espiritual para você e para seu filho. Você já conquistou essa conquista espiritual do amor de mãe, então celebra esta conquista fortalecendo a sua autoestima, cuidando da sua saúde, cuidando do seu corpo, fazendo as atividades físicas necessárias, cuide das suas emoções, cante, dance, ria, dê uma pausa em tudo, não faça nada. É uma forma de você celebrar esse amor que pulsa dentro de você, esse amor de mãe. Cuide do seu lazer, lê um livro, assista filmes, dê a você esse benefício do conforto, do reconforto. E o mais importante de tudo, cuide da sua vida espiritual, porque foi ela que te trouxe até aqui. Ore, louve, agradeça, converse com Deus. Agradece a Ele todos os dias a oportunidade de ser mãe, mas pede forças para que você possa cumprir com êxito a missão de ser mãe. Eduque seus filhos dentro das lições do Eduque seus filhos nas lições do Evangelho. Peça ajuda, peça orientação para cumprir a tarefa de ensinar a seus filhos a aperfeiçoar, a amar e bem dizer. Esta é a missão que você recebeu.
Porque ser mãe representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, doando o melhor de si, o melhor possível que você possa ser, para a evolução de um espírito que nasceu no papel de seu filho. Mas pode ser um familiar que volta, que retorna. Pode ser um amigo do passado, ou alguém que necessita de reconciliação. E essa é a oportunidade de vocês escreverem uma nova história. Então você precisa estar bem para viver essa missão com êxito. Você precisa de autocuidado para que você possa honrar esse compromisso. Porque ao gerar um filho, você assumiu um compromisso. Você assumiu um compromisso com as leis de Deus. Compromisso de oferecer para um espírito, pela reencarnação, a oportunidade de evoluir. E você faz parte desse processo da evolução. Você precisa estar plena no cumprimento da tarefa. E assim você poder responder ao Senhor no dia que Ele te perguntar: que fizestes com os filhos que vos confiei? O Senhor está lhe confiando um espírito para que você o conduza, o oriente no processo evolutivo. Qual formação moral e ética foi dada a este espírito? E nesse contexto, Emmanuel nos deixa uma mensagem que fala também para você, filho, para o seu coração. Emmanuel diz o seguinte: não te esqueças de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era o segredo da vida, entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente, para que desabrochássemos à luz e, trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonho, preferiu trocá-los por lágrimas de sofrimento para que tivesses segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela, que transfigurou em força a própria fraqueza a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclame a cultura ou o poder, ou o renome ou a fortuna, recorda daquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras para melhor escravizar-se à execução dos teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada via senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim, sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que eles pudesses dispensar de todo o carinho. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque, através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhe-ás os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Linda mensagem, filhos, que isso caia no seu coração, mesmo que a sua anjo-mãe não esteja aqui entre nós, não esteja encarnada, você tem a presença, a certeza da presença do seu anjo-mãe ao seu lado sempre. E se ela aqui está, seja o melhor filho que você puder ser. Cuide de quem cuida de você, porque a cuidadora também precisa de cuidados. E com essa reflexão, meus irmãos, a gente encerra esse nosso encontro de hoje, pedindo que essas palavras possam encontrar uma acolhida no seu coração, que você possa refletir sobre, não só sobre o seu papel de mãe, mas sobre o seu papel de filho ou de filha, né? Que o Senhor derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Essas palavras de Emmanuel caem assim, fundo no nosso coração, né? Quando ele nos traz essa reflexão de filho sobre o que estamos fazendo e como estamos vendo esta mulher-mãe, né?
E com esse clima realmente de amorosidade, nós vamos pedir a Deus, Pai misericordioso, que sempre nos ouve com amor e com compaixão, que neste dia Ele venha a abençoar e derramar sua proteção sobre todas as mães, né? Que o Senhor possa enxugar, Pai, enxugai as lágrimas de preocupação, de tristeza, de saudade, né? Dessas mães por este mundo todo, enxugar essas lágrimas com a paz que emana do teu coração paternal. Proteger-a de todos os perigos corporais e espirituais, para que seus dias sejam plenos, para que seus dias sejam plenos de saúde, que é o que nós mais precisamos, Senhor. Maria, Mãe bendita do nosso Senhor Jesus, Maria querida, linda, vós que conheces o coração, né, o coração de cada mãe sofredora, de cada mãe sofrida, cura com bálsamo de amor as suas dores, seus medos, suas tristezas, as suas saudades, e fortalece, ó Maria, esse espírito, fortalece esse espírito de anjo mãe, fortalece de fé, de esperança e de confiança no Pai. Jesus, querido Filho, amado, amoroso, amadíssimo de todos nós, acolhe em teu amor, Senhor, todas as mães, envolve-as de luz, para que os seus dias sejam plenos de afeto, de alegria, de conforto, de certezas, de bondade, de virtudes, e que elas possam, Jesus, espalhar a tua infinita bondade com a sua vivência, com o seu acolhimento, com o desempenho do seu papel de anjo-mãe. E que assim seja, Senhor, sobre nossas casas e nossas vidas, derrame as tuas bênçãos. Que as águas que se encontram nos nossos ambientes possam estar fluidificadas com as bênçãos, com as vibrações dos Espíritos que aqui estiveram, auxiliando-nos e protegendo, estando ao lado de cada um que nesse momento aqui compartilhou comigo essas reflexões. Que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos um dia de paz e que todos tenham um lindo e abençoado Dia das Mães. E a você, mamães, feliz Dia das Mães, para mim, para você e para todas as mães. Que assim seja sempre.